Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar o mundo da inteligência artificial e sua aplicação na mineração de dados. Com o crescimento exponencial da informação digital, saber extrair insights de grandes volumes de dados se tornou uma vantagem estratégica. Vamos entender como a IA transforma dados em informações valiosas, viabilizando decisões mais informadas e ajudando empresas a se destacarem no mercado. Para começar, o que exatamente é mineração de dados? A mineração de dados é o processo de analisar grandes volumes de dados para encontrar padrões, anomalias e informações relevantes. Podemos pensar nisso como garimpar ouro na imensidão de dados que temos hoje. Com técnicas tradicionais, encontrar essas pepitas de ouro era algo manual e demorado. Porém, com a inteligência artificial, esse processo foi revolucionado, permitindo que insights cruciais sejam obtidos de forma automática e em tempo real. A IA transformou a mineração de dados ao permitir que os algoritmos se adaptem e aprendam com os próprios dados. Vamos entender como isso funciona. O aprendizado de máquina, que é uma das técnicas mais populares da IA, permite que os sistemas analisem enormes volumes de dados, identifiquem padrões e façam previsões baseadas nesses padrões. Com a IA, é possível identificar tendências escondidas e correlacionar fatores que um humano pode não perceber. Além disso, algoritmos de redes neurais, que imitam a maneira como o cérebro humano funciona, são usados para analisar dados complexos, como imagens, vídeos ou dados não estruturados, como textos de redes sociais e documentos digitais. Esses algoritmos conseguem processar quantidades imensas de dados e identificar padrões que ajudariam, por exemplo, a prever o comportamento do consumidor ou as tendências de mercado. Agora vamos falar sobre algumas técnicas específicas de IA que são usadas na mineração de dados. O aprendizado supervisionado é usado quando temos dados rotulados, ou seja, sabemos quais são os padrões esperados. Já o aprendizado não supervisionado é útil para identificar padrões em dados sem rótulos. Isso é especialmente valioso na mineração de dados, pois muitos dos dados disponíveis não têm rótulos, e os algoritmos de aprendizado não supervisionado conseguem agrupar esses dados e descobrir padrões que podem indicar novas oportunidades ou alertas. Com o NLP, ou processamento de linguagem natural, os algoritmos de IA conseguem interpretar textos e extrair informações de documentos, artigos e redes sociais. Isso ajuda a identificar sentimentos, opiniões e tópicos discutidos pelo público, fornecendo insights sobre tendências e reputação da marca. A análise de séries temporais permite que a IA analise dados em intervalos de tempo específicos, ajudando a prever tendências futuras. É amplamente usada em mercados financeiros, previsão de demanda e gestão de estoques, onde identificar o momento certo para agir pode fazer toda a diferença. As CNNs são amplamente usadas para dados visuais, como imagens, enquanto as RNNs são especializadas em dados sequenciais, como áudio e texto. Ambas são fundamentais na análise de dados complexos, extraindo características intrínsecas que geram insights mais profundos. Vamos explorar alguns exemplos práticos de como diferentes setores estão usando IA para minerar dados e extrair insights valiosos. No setor financeiro, a IA é usada para prever o comportamento do mercado, identificar fraudes e avaliar o crédito. Com a análise preditiva, os bancos conseguem detectar padrões que indicam atividades suspeitas e melhorar a segurança financeira de seus clientes. Em e-commerce, os algoritmos de IA analisam o comportamento dos clientes para oferecer recomendações personalizadas. Eles identificam padrões de compra e preferências dos consumidores, tornando as recomendações mais assertivas e aumentando a taxa de conversão. Na área
da saúde, a IA é usada para analisar prontuários médicos, resultados de exames e até mesmo imagens de diagnóstico. Esses dados ajudam a identificar padrões em doenças e prever epidemias, possibilitando tratamentos preventivos e um atendimento mais eficiente. Empresas de marketing utilizam a mineração de dados para entender as preferências e os comportamentos dos consumidores em redes sociais e em campanhas. Com isso, elas conseguem otimizar as campanhas, focando em públicos-alvo com maior potencial de conversão. Embora a IA traga muitos benefícios, a mineração de dados também enfrenta desafios. Um dos principais desafios é a privacidade de dados, já que a coleta e análise em grande escala podem invadir a privacidade dos usuários. Outro ponto é a necessidade de processamento de grandes volumes de dados, que exige infraestrutura de armazenamento e processamento robusta, além de especialistas qualificados para interpretar os resultados. Apesar dos desafios, os benefícios são claros. A IA acelera a análise de dados, reduzindo o tempo de extração de insights de semanas ou meses para minutos. Ela também aumenta a precisão na identificação de padrões, ajudando as empresas a fazerem previsões mais seguras. Além disso, ao automatizar a análise, os profissionais podem focar em estratégias mais criativas e inovadoras, enquanto a IA cuida do trabalho pesado. Para finalizar, a mineração de dados com IA representa uma verdadeira revolução na maneira como lidamos com a informação. Desde o setor financeiro até o e-commerce e a saúde, a IA está permitindo que empresas de todos os setores descubram insights que antes eram inacessíveis. Se você quer levar a sua empresa para o próximo nível, ou mesmo entender como os dados podem transformar o seu negócio, a IA na mineração de dados é a chave. Gostou deste conteúdo? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para apoiar nosso trabalho.